Olá, alunos! A nossa videoaula de hoje vai ser revisão sobre os conteúdos que a gente viu nesse primeiro momento do segundo bimestre, tá? Então, a gente começou falando sobre a evolução da cartografia, tá bom? Então, a gente viu que a geografia, ela ficou conhecida como a ciência dos mapas. Por quê? Porque devido à sua própria formação do nome, onde geo é terra e grafia é escrita, então a geografia é a ciência responsável por descrever a superfície da Terra, tá? E aí, com o passar do tempo, a geografia se tornou uma ciência complexa, onde o homem e o espaço se encontram, né? E esse espaço ele vai estar em constante transformação, tá? E aí o estudo dos mapas é de grande importância para a geografia, tá bom? E aí quando a gente conceitua a cartografia, a gente entende que ela vai surgir devido à necessidade do homem de se localizar, devido devido não, né? De acordo, né, com a Associação Cartográfica Internacional. Então, a cartografia, ela é o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas a partir do resultado de observação direta ou de análise documentais, que vai ter como função criar representações que são representações gráficas transformadas em quê? Em mapas, tá bom? E aí, quem é que elabora isso? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, tá? E aí, a cartografia vai ser o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, que vai ser baseada no resultado de observações diretas ou análise de documentação, tá bom? Que essa observação, essa análise de documentação vai estar linkada, vai estar conectada direta com a elaboração de quê? Com a preparação de cartas, de projetos e outras formas de expressão, como dentro da sua utilização, tá? Então, as cartas, que são os mapas, que são chamadas de mapas, né? Elas serão a representação do espaço terrestre. E o mapa é uma representação gráfica em escala reduzida da superfície total ou parcial do planeta, de uma região da esfera terrestre. Então, os mapas são fontes importantes para a localização, para o estudo do espaço político, físico, também cultural, tá? De uma determinada região do planeta. E a evolução técnica sempre vai apresentar o que? Nova utilização para ele, tá bom? Para o mapa. Então, o mapa ele pode ficar desatualizado, tá? Com o passar do tempo, sabendo que o espaço geográfico ele está o quê? Em constante o quê? Transformação, tá? Dentro da evolução cartográfica, a gente viu também o conceito da aerofotogrametria, tá? Que é o nome que se dá ao método que é utilizado para a obtenção dos dados topográficos, que vai ser por meio de quê? Do uso de fotografia, tá? Essas fotografias elas vão ser tiradas por aviões, por avião com uma câmera acoplada no avião. Então são fotografias aéreas. Então essa técnica, né, ela vai consistir no uso de uma aeronave com uma câmera que vai ser acoplada e ao sobrevoar a área desejada, a aeronave ela vai registrando o quê? Fotografias do espaço territorial, que
ao final ao final, né, da fotografia, daquele espaço, elas vão ser reunidas e vão configurar também um mapa. Tá? Embora muito utilizada, este método ele apresenta algumas limitações, principalmente no que vai se referir à interpretação do que? Das imagens obtidas, tá? E aí a gente continuou falando e falamos sobre o GPS, que é o sistema de posicionamento global, é o Global Position System, tá? Conhecido popularmente como o GPS, que que em português ele é chamado de Sistema de Posicionamento Global e ele consiste em uma tecnologia de localização por satélite. Ele funciona como um sistema de navegação por satélite a partir de um dispositivo móvel. E aí o GPS ele pode fornecer o quê? Informações sobre o posicionamento de um elemento a qualquer hora e lugar, independente das condições o quê? Climáticas, tá? Então a gente falou sobre o GPS também. Dando continuidade no conteúdo do livro, a gente entrou no assunto de como se orientar, tá? Então, para a gente conhecer bem o local onde a gente mora, a gente sabe como a gente chega na escola ou na casa de um amigo, tá? Então, a gente sabe a direção que a gente pode tomar para ir para esses lugares, tá? E aí os mapas eles começaram a ser utilizados inicialmente com a intenção de quê? De representar o espaço onde os grupos viviam, tá? E atualmente os mapas eles servem de quê? Orientação e localização dos lugares e das rotas. Tá bom? E aí a palavra orientação, ela vem de oriente, que significa nascente. Então, nascente é onde o sol nasce, tá? Então, isso significa o quê? O ato ou efeito de se orientar, de se direcionar para o oriente ou determinados pontos cardeais, tá bom? Então, a orientação por determinados pontos cardeais vai ser a partir do lugar o quê? Que a gente está, que a gente ocupa, tá? A gente vai utilizar a orientação em nosso cotidiano como vira à direita, vira à esquerda, desce a rua, sobe a rua, correto? Tá bom? Então, a gente tem o conceito de orientação que é o mesmo que utilizamos para ir a algum lugar ou a algum local, né? Ou até a alguma pessoa. Vire à frente, ali atrás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, tá bom? Então, se a gente utilizar sempre o ponto de referência para indicar determinada posição, devido o conceito, o Sol vai se tornar o primeiro ponto natural de referência do homem. Então, o contínuo movimento aparente do Sol, que indicava um ponto de referência fixa para ele ser visível, de conhecimento de todos. Então, quando a gente parte desse princípio, era possível o quê? Criar um modelo de orientação, tá? Então, o nosso braço direito, ele vai estar voltado para onde o quê? A lua surge e aponta o quê? Para o leste. O nosso braço esquerdo a oeste. O nosso braço, o norte vai ficar para onde? A nossa frente e o sul a nossa costas, tá? Então, quando a gente observa o Sol, os seres humanos passaram a perceber que ao longo de todos os dias, no amanhecer, este astro sempre vai surgir o quê?
do mesmo lado do horizonte. E ao anoitecer, desaparecerá no lado oposto, tá? Com a fixação dos pontos de referência de referência como leste, foi possível que diminuir os demais pontos cardeais com maior o que? Facilidade. Então, o outro lado onde o Sol se põe é o poente e foi chamado de Ocidente ou Oeste. E depois foi dada a cada 90 graus, a partir desses pontos, o nome Norte, tá? E o seu oposto, que chama-se o quê? Sul, tá bom? Então, os pontos cardeais eles eram utilizados em primeira análise para orientar os ventos, para a orientação dos ventos. Então, na atualidade, usa-se a biruta para exercer o quê? A função, tá? Tendo como referência um instrumento chamado a rosa dos ventos, que aí a gente vai ter norte, sul, leste, oeste, tá? Então, mesmo com os 4 pontos cardeais, havia o que? A necessidade de conhecer melhor a direção. Então, o que a gente criou? Os nossos pontos colaterais, tá? Então, além dos pontos cardeais, a gente criou os pontos colaterais, que são Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste, tá bom? E aí a gente também falou dentro de como se orientar da bússola. Então, a palavra bússola, ela vai vir do quê? Do italiano bussolar, que significa pequena caixa de madeira de bucho. A diferença encontrada na bússola em relação aos demais métodos de orientação é que ela utiliza a orientação natural dos ímãs e na bússola fica sempre voltado para a região mais magnética do planeta. E aí, por volta de 2000 a.C., os chineses fizeram o quê? Eles descobriram o ímã e, por consequente, a bússola, tá? E aí houve a criação da bússola também, tá bom? Então, no como se orientar, a gente falou sobre a bússola. Dentro das convenções, lá em As Convenções Cartográficas, a gente falou sobre os tipos de mapas, tá? A gente falou sobre as representações que um mapa pode ter, tá? E aí a gente falou sobre os elementos de um mapa, que é o título, a escala, a legenda, os tipos de mapas, que pode ser mapa político, mapa econômico, demográfico, topográfico, tá bom? Então, os elementos de um mapa, ele, como a gente falou, o mapa ele é composto de título, que o título é um elemento que indica o assunto que se trata, o mapa. A escala, que vai corresponder à proporção entre o espaço real e o mapa, tá? A legenda esse elemento ele vai traduzir o significado dos símbolos utilizados na elaboração dos mapas. E os tipos de mapas, a gente tem os mapas políticos, que são criados para indicar a divisão política administrativa dos países, estados, províncias e também municípios, tá? Os mapas econômicos, que estes mapas eles indicam as atividades produtivas do homem em uma determinada região. O mapa demográfico, que vai representar a distribuição da população em uma determinada região estudada. O mapa histórico, que vai indicar as mudanças históricas ocorridas na região estudada. E o mapa rodoviário, que vai apresentar o quê? A disposição das rodovias e estradas de um país, estado ou município. A gente também tem o mapa topográfico, que são utilizados para representar o relevo de um dado lugar, tá? E aí a gente consegue terminar
esse assunto de convenções cartográficas falando sobre os mapas. Mas a gente falou também sobre as projeções cartográficas, como que esses mapas eles são projetados, tá? Então a gente tem que lembrar que a partir da necessidade de compreender o mundo e a distribuição dos recursos naturais, a gente, o ser tivemos o início, né, do processo do registro na forma de desenhos escritos, como a gente já falou sobre os mapas. E aí começamos pelas plantas cartográficas. As plantas cartográficas nada mais são do que um mapa específico de uma região ou de um local, tá? E aí a gente vem com as projeções cartográficas. As projeções cartográficas é o sistema, né, de projeção cartográfica que constitui formas de representação da cartografia, que vai transformar o quê? As coordenadas geográficas em coordenadas planas, mantendo a correspondência entre elas, tá? Aí a gente vai ter a projeção cilíndrica, que a projeção cilíndrica ela vai tratar de uma projeção que vai servir para representar especialmente as áreas de baixa latitude, visto que apresentam tanto paralelos quanto meridianos, retos, deformados, assim as regiões deformados, as regiões polares. E a projeção de Mercator, como a gente fala, né, é uma das projeções cilíndrica, aquela forma arredondada, tá? Que vai ser mais utilizada para essa projeção. Então a gente vai ter a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal. Então a gente já falou sobre a projeção cilíndrica, agora a projeção cônica. A projeção cônica, ela vai apresentar os meridianos retos e os paralelos curvos e são utilizadas para representar especialmente as regiões de latitudes médias, tá? As projeções azimutais é aquela que vai representar o símbolo da ONU. Por exemplo, essas projeções elas vão apresentar o quê? Os paralelos em círculos e os meridianos retos, tá? E sendo utilizadas o quê? Predominantemente para representar as regiões polares, tá? E aí a gente conseguiu ver todo esse conteúdo do primeiro momento do segundo bimestre e fizemos uma revisão de todo o conceito que vai cair na prova, tá? Na avaliação. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, tchau, tchau.